E o assunto do nosso bate-papo de hoje é uma pesquisa que foi feita vamos ver aqui, pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi publicado num periódico que se chama Social Psychological and Personality Science. O artigo afirma que pessoas menos religiosas tendem a ser mais sensíveis às necessidades de um estranho. Fiquei assim meio ressabiado com essa pesquisa, né? O experimento foi realizado em 3 etapas. Depois a gente vai estar comentando essas etapas porque foi pego pessoas diferentes, né? Na primeira, os cientistas analisaram dados de uma enquete americana de 2004 entre 1.300 adultos. A análise mostrou que as pessoas menos religiosas eram mais caridosas do que os mais crentes. Começamos o nosso bate-papo dessa manhã. Talvez a pesquisa foi feita, obviamente, publicada em 2 grandes revistas, uma Universidade da Califórnia, tem um environment também do lugar onde foi feito, né, que talvez não mostre a realidade, né, de todos os países, mas talvez a gente pudesse começar perguntando o que é ser religioso, porque talvez essa palavra aqui não foi muito bem empregada. Professor Luiz, o que você entende por religião? Antes de falar em religiosidade, que eu acho que é uma coisa um pouco diferente uma da outra. Sim, sem dúvida. Religião é um elemento presente em praticamente todas as etnias, não é? Uhum. E diz respeito à própria necessidade que o ser humano encontra de se definir enquanto entidade transcendente que é, não é? Uhum. Então, ele olha para si mesmo e encontra-se limitado de um modo indesejado quando ele queria ir além. Uhum. E olhando para si mesmo se vê tão limitado, não encontra respostas objetivas em si mesmo para os seus próprios problemas, e nesse momento ele vai buscar a transcendência, ele vai buscar o contato com a realidade externa, não é? Daquilo que é em todas as religiões, né? Se chama Deus. E nesse momento ele pensa então na existência de um ser superior. Nesse momento, quando ele está confrontado com a sua miséria, com a sua limitação, ele vai buscar fora de si, no ser superior, qualquer que seja, recurso para a sua limitação. Entendi. Pastor Márcio, concorda? Eu concordo, e algo que está acontecendo aqui no Brasil, na Europa, acho que começou na Europa, são cursos de ciências da religião, que estão acontecendo em várias faculdades. Aquilo que não se esperava, né? Que numa Ciência da religião. Ciências da religião. Aquilo que não se esperava que numa sociedade cada vez mais tecnológica, mais voltada para o consumismo, essa coisa toda, os cursos de ciências da religião estão realmente aumentando e crescendo aqui no Brasil. Ou seja, o fenômeno religioso existe. E esse fenômeno religioso, se eu não estou equivocado, a palavra religião, né, o verbo religar, né, religar. Religar a quê? Religar a algo transcendente dentro do nosso planeta, né, a Terra. Então nós estamos ligados a quê? A todo o universo. E aí as interpretações religiosas são as mais variadas. E aí alguns afirmam que todo ser humano tem dentro dele uma dimensão transcendental. E mesmo céticos, que às vezes eu tenho um relacionamento com um ou com outro, eles ficam realmente admirados, é justamente o crescimento extraordinário que está se dando no mundo de hoje, e no caso Brasil, a quantidade de denominações religiosas é algo assim impressionante no Brasil, porque há uma dimensão transcendental. E este é um momento bom, né, essa pesquisa feita, para nos questionar a nós que nos consideramos religiosos. Né? É uma advertência, ao mesmo tempo, a gente colocar o pé no chão dentro da dimensão transcendental. E nós precisamos lembrar também, Tiúlio, que isso decorre da queda do homem. Religar é religar o quê? O homem a Deus. Você precisa ligar de novo, porque você perdeu isso. Então você teve um momento em que o homem era totalmente ligado, Deus conversava com o homem face a face, e aí o homem perdeu isso, a queda do homem trouxe isso, e aí a religião, religar, nada mais é o ato de o homem tentar chegar a Deus novamente. Isso é o que
é realmente hoje religião. Entendi. Bruce, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Quero saber se você tem a mesma leitura que eu tenho. Independente da religião que se professa, ou que se escolha, ou que se tenha, ou até que não se tenha nenhuma. O que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo no ser humano, é um desejo interior de fazer algo em prol do próximo. Quer dizer, eu sei que existe um abismo entre querer fazer e o fazer, mas que existe o desejo, que eu creio que foi o próprio Criador que colocou isso dentro de nós, né? Porque a gente vê em momentos de grandes dificuldades, de grandes catástrofes, você vê as pessoas, independente da religião que tenha, se unindo. Você vê as catástrofes, as chuvas, os desabamentos, os terremotos, né, os maremotos, as catástrofes todas, uma reunião do povo. Você acha que esse desejo de querer fazer algo realmente independe da religião? É natural do ser humano isso? Eu acho, e ainda bem que é assim. Né? Eu costumo ouvir dizer por aí que o mundo está perdido. Nossa, eu vejo tão diferente disso. Realmente eu vejo que é muito melhor o bem, é muito mais quem está querendo fazer o bem do que o mal. E realmente isso é um desejo natural, independente de religião. Eu também vejo como você. Às vezes, eu ouvi uma vez uma frase muito bacana que é que em lata vazia se faz muito barulho. Então, tudo que não tem conteúdo, aparentemente aparece mais, né? Porque não tem conteúdo. Então você bate numa lata vazia, ela faz muito barulho. E quando tem conteúdo, essa lata cheia, você bate, então não sai muito som. Mas a realidade é que tem muita gente fazendo bem, muita gente querendo ajudar, independente da religião. Eu vejo assim como você. Felipe, a gente tem a palavra religião e hoje em dia a gente ouve muito um termo religiosidade. É a mesma coisa? O que é essa religiosidade? São pessoas que não entendem bem a palavra religião, que a gente aprendeu aqui, que se é religar, né? O que significa essa palavra religiosidade? Porque a gente vê isso muito em letra de música, né? Quero estar livre da minha religiosidade, quero afastar de minha religiosidade. O que você entende com essa palavra? Júlia, até se eu puder, em vez de entrar assim mais a fundo nessa palavra, eu queria até pegar um gancho do que foi falado antes, que eu acho que é interessante com relação à pesquisa, que é o seguinte, a nossa natureza, ela é pecaminosa, né? Eu creio, pelo menos eu entendo, na Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecamos, isso faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza do homem. Então, desde que a gente nasce, a gente convive com isso, convive com o pecado, convive com o não. Então, existe uma necessidade interior, como os pastores já disseram, de que o homem esteja bem consigo mesmo. Quando o homem encontra na religião, encontra em um Deus essa satisfação pessoal, ele se acomoda. Talvez por isso, não estou dizendo que seja, mas talvez por isso é que o que a pesquisa diz é que pessoas não religiosas sejam mais caridosas. Porque as pessoas que não são religiosas muitas vezes não acreditam num Deus, não acreditam num ser supremo ou não seguem uma determinada religião, precisam também, porque têm a mesma natureza que nós, se sentir bem consigo mesmo. Justificados de alguma forma. Justificados de alguma forma. Não estou aqui dizendo que as pessoas que fazem o bem às outras fazem com interesse próprio, de se sentirem bem, mas talvez a psicologia explique isso melhor. Eu acredito que pela própria natureza do ser humano, de erro, de pecado, até a mídia em volta, a maneira como nós somos ensinados desde criança, que você deve agir assim, deve agir assado, acaba que a natureza leva para o lado contrário e você, para se sentir bem consigo mesmo, você quer fazer alguma coisa boa, você quer ser caridoso, você quer ajudar o próximo. É claro que existe um interesse de ajudar, de buscar o bem-estar daquela pessoa que você sente que é mais necessitada que você. Eu até assisti uma reportagem ontem, sensacional, numa rede de televisão, que falava sobre o padrão de como é que o mundo está. A quantidade de pessoas é gigantesca e não tem como todas essas pessoas que convivem na Terra terem um mesmo padrão de vida. Então, uns vivem muito bem, outros vivem em completa miséria. Então, aí é o cenário perfeito
para que eu possa assistir, ver na televisão uma situação como de alguns países na África, por exemplo, e querer ajudar, querer ser solidário. Ver aqui no Brasil crianças passando por problema, dificuldade, fome, e querer estar presente, querer ajudar de alguma forma, até para que eu possa me sentir bem comigo mesmo, num contexto mais global. Né? Foi bom você focar esse assunto. Talvez essa palavra religiosidade, vamos deixar para um próximo bloco. E eu queria focar isso que você disse. Será que então as pessoas, já considerando que essa pesquisa é um retrato de uma verdade, será que as pessoas têm aquela ideia de que as boas obras podem justificá-los? Para que essa resposta dessa pesquisa mostre que, entre aspas, os não crentes são mais caridosos. Talvez as pessoas estão enganadas achando que o fato de fazerem bem para os outros vai garantir uma situação melhor dela, do relacionamento com o ser superior, ou que eles vão ganhar essa justificação. O que vocês acham? Eu penso que isso começa com a falta do entendimento da palavra. A pessoa não conhece Jesus. Porque à medida de que você conhece Jesus, você vê que você é pecador, você não tem nada para oferecer, você não pode nada. Por mais que você faça. Aí, por mais que você faça. Mas as pessoas querem se justificar, talvez pelo ato de não saber de onde vem a salvação. E o ser humano, ele necessita de uma salvação. Você está aqui nessa terra e qual que é o seu fim? A grande pergunta, quando você morrer, para onde você vai? E isso acaba deixando as pessoas meio griladas, porque a salvação é algo real. E quando isso acontecer, quando isso chegar, o que vai acontecer? E pelo fato das pessoas não entenderem a palavra, não saber que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça sois salvos, mediante a fé é dom de Deus. Pelo fato do não conhecimento dessa fé, dessa obra divina, as pessoas acabam fazendo algo até involuntariamente para querer essa busca do que vai acontecer para frente, né? E a gente tem visto que as pessoas não têm esse conhecimento. E isso gera, e aí você tem assim, a própria parábola lá do bom samaritano revela um pouco do que nós vamos dizer aqui hoje, né? Durante todo o programa. Né? Passaram vários religiosos por aquele local, levitas, sacerdote. E aí o bom samaritano foi socorrer, né, a vítima ali no caso. Isso acontece hoje. A grande verdade é que isso acontece pelo simples fato do distorcimento do que é a palavra, do conhecimento do que é salvação. As pessoas necessitam de salvação. Elas precisam disso e elas buscam através dessa... Talvez não haja a compreensão... Pastor, desculpa. Assim, eu vou dar um exemplo aqui, meu. Claro que estão concordando com a nossa posição cristã, não é? Eu vou ao hospital Mário Pena, na década de 80, e um amigo, irmão lá na Bahia, pediu que eu visitasse a sua mãe no Hospital Mário Pena. Para quem não sabe, o Hospital Mário Pena é um hospital que trabalha realmente com pessoas terminais, principalmente oncologia, né? Isso, com o pessoal que não tem plano de saúde e assim por diante. Então eu cheguei fora do horário e aí apresentei como pastor. A secretária comunicou-se com a enfermeira-chefe e me permitiu estar lá com essa senhora. Aí fiquei lá 5, 10 minutos. Quando eu estou saindo, uma irmã de caridade, né? Uma irmã católica. Ô pastor, eu queria te passar uma experiência que eu tive aqui, que estou tendo, que todos os domingos chega um jovem pai, deixa o seu filho adolescente lá no carro e está aqui conosco 2 horas ajudando a cuidar dos enfermos. Um dia essa irmã perguntou para ele, essa irmã de caridade perguntou, escuta, o senhor é católico? Não. Evangélico? Não. Espírita? Não. O que o senhor é? Eu sou uma pessoa que vai morrer e aquele meu filho adolescente que está lá no carro me esperando, eu gostaria que o mundo fosse melhor quando eu morrer. Eu coloquei a carapuça, porque eu fiquei 10 minutos visitando aquela senhora e fazendo uma oração. Todos os domingos ele está lá, 2 horas ajudando, como voluntário.